Olá, amigos do basquete. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo alusivo ao Ano Olímpico, trazendo grandes personagens que fizeram parte da nossa história olímpica. E hoje eu estou aqui recebendo meu amigo Miguel Ângelo da Luz, técnico que levou o Brasil a uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 96, vindo de um campeonato mundial em 94, dois momentos muito importantes para o nosso basquete, né? Então, primeiro, Miguel, queria te agradecer aí pela disponibilidade, pela, pela tua gentileza aí de nos atender. Ô, Dante, é um prazer, cara. Isso para mim é uma obrigação de todo basqueteiro que ama o esporte da bola laranja, né? Atender e trocar essas. Fazer um bate-papo aí contigo. Você é uma das pessoas mais importantes, eu sempre digo isso, não é puxação de saco, né? Na história do nosso basquete, né? Eu acho que você está sempre aí na atividade, querendo que novos treinadores apareçam, surjam, você está sempre passando informação. E isso me orgulha muito estar curtindo esse momento aqui com você. Muito bom, Miguel. Vamos lá, nosso bate-papo sobre Jogos Olímpicos de 96, né? Queria que você falasse um pouquinho, né, como foi essa preparação para os Jogos Olímpicos de 96. A gente que vinha de um campeonato mundial, uma campanha brilhante do Brasil, né? Inclusive vencendo a própria equipe americana, que faria novamente depois a final conosco em Atlanta, numa semifinal. E queria que você falasse um pouquinho como foi essa passagem do Mundial para Jogos Olímpicos, e depois nós vamos entrar um pouquinho mais no assunto dos Jogos propriamente dito. Nós teve aquele hiato, né, depois do Mundial, até o meu nome ainda não estava confirmado como treinador, que o professor Renato Bitucuia não tinha me confirmado, né? Nós tínhamos um planejamento de fazer uma seleção meio que permanente, mas aí depois veio um sul-americano, acho que foi em Jacareí, a gente foi convidado e a gente conseguiu manter toda a comissão técnica, né? Principalmente eu, Hermes, Sérgio Maronese, professor Valdir, a doutora, fisioterapeuta. Então a gente conseguiu manter isso. Tínhamos uma dúvida pairando no ar, porque a Hortência tinha vontade de ser mãe e foi, e a gente estava na dúvida se ela teria condições de, em julho de 1996, estaria apta, né? Como a Hortência sempre foi muito exigente, nós conversamos com ela, ela falou assim, eu só vou se eu conseguir manter um trabalho, um nível alto, né? Pelo passado, pelo histórico da Hortência, né? Aceitamos isso, o Comitê Olímpico Brasileiro, a CBB, deu todas as condições para ela conseguiu treinar, o Hermes fez um trabalho maravilhoso com ela, o Sérgio Maronese ficou na parte específica com ela, trabalhando os fundamentos, arremessos, né? E ela acabou aceitando. E com isso a gente foi com uma seleção muito forte, né? Perdemos a Ellen, que se lesionou, mas também ganhamos a Silvinha, e por assim conseguimos manter a base que foi do último Mundial. Então, Miguel, falando um pouquinho de comissão técnica, né? Você tinha uma comissão técnica de altíssimo nível, né? A competência Sim. do Hermes é inegável, o trabalho do Maronese. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do professor Valdir Pagan. Uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa maravilhosa, que eu particularmente tive a honra de compartilhar momentos, não só aprendendo muito com o Valdir, né? O Valdir dirigiu muito tempo as equipes aqui de São Caetano, né? As equipes femininas de São Caetano, de onde eu sou, né? Então eu acompanhei muito o trabalho, e posteriormente o Valdir também, né, trabalhando comigo e com o Lula, com medalha nos cursos técnicos lá da USP. Qual foi a importância do Valdir em todo esse processo? Total. Então, toda entrevista que eu dou, agora, nesse meio do ano, você sabe muito bem, vai ser lançado Minha História, e eu dou um ênfase muito grande ao professor Valdir Pagan. Nós éramos bastante jovens, né?
eu com 33, 34, Maronésio com 31, 32, Hermes também. Então, eram muito jovens, né? Então, a gente precisava de uma pessoa como o professor Valdir. Ele era técnico de basquete, foi jogador e dirigente, né? Então, ele foi super importante, ele sabia puxar a nossa orelha, ele sabia elogiar, ele sabia ver o que a menina estava precisando, tanto dentro quanto fora da quadra, sabe? A experiência dele, o que ele passou para a gente, tanto para mim, para o Hermes, para o Sérgio, sabe? Foram super importantes, né? Eu volta e meia, quando eu posso conversar com o Sérgio e o Hermes, a gente fala muito do Valdir, sabe? E digo isso, eu falei agora recente, eu bati um papo também no podcast que o Bira tinha, eu acho que as seleções brasileiras, tanto masculina quanto feminina, precisam de professor Valdir, e não tem. Ah, mas o Neto, o Gustavinho, são super competentes, não tiro isso deles, a comissão técnica, tanto do um quanto do outro, mas precisa de um professor Valdir, sabe? Precisa de uma pessoa mais calejada, um pouquinho mais experiente neles, e eu já conversei isso até na própria confederação, sabe? E infelizmente não tem, porque numa crise com o atleta, uma crise na comissão técnica, essa pessoa seria super importante. E o Valdir foi, né? Então, pela sua experiência, pela sua bagagem, né? E ele tinha o domínio total em cima das meninas, né? A gente respeitava demais ele, era divertido, era comunicativo, fazia um trabalho de motivação excelente, que hoje realmente se faz muito nas equipes, né, de alto rendimento, e ele já falava isso com a gente, né? Eu me lembro, Dante, eu não sei se eu estou ultrapassando, chegou numa semifinal, ele chegou para mim, para o Sérgio, chegou e falou assim: Miguel, Sérgio, ele chamava de Gaúcho, né? Gaúcho, vocês estão proibidos de falar coisa negativa com essas meninas. Eu falei, como assim, Valdir? Eu não vou falar que a menina errou um passe, marcou errado. Miguel, não sei, se vira. Faça um exercício. Aí eu falei, Sérgio, estou ferrado, como é que eu vou falar? Ô, fulana, você não marcou hoje, você errou a bandeja, você errou um passe, sabe? A gente não podia. Ele pediu isso. Cara, e eu digo isso com muita humildade, e deu muito certo, né? Era difícil. É difícil qualquer técnico que vai nos ouvir chegar no jogo e não falar nada negativo para nenhum atleta, nada. E a gente conseguiu, rapaz. A gente conseguiu. Lógico que se ninguém vai ver voltar, talvez numa final, a gente tentava corrigi-las sem falar a parte negativa. Cara, isso me levou para o resto da vida, né? Não estou falando que nenhum técnico não vai falar nada negativo, mas ele, pela experiência dele, passou isso para a gente, né? E o Fantástico, Sérgio né? era mais ativo, até um pouco, mais agitado. Eu falei, caraca, amiga, Sérgio, como é que o Valdir vai fazer isso? Vamos fazer, Sérgio. O Valdir falou, vamos fazer. E a gente fez, deu super certo, cara. Muito bom. Então, Miguel, aí já falando, encaminhando para os jogos propriamente dito, né? O fato do Brasil ter sido campeão mundial, uma campanha maravilhosa, né? Enfim, vencendo os Estados Unidos na semifinal, vencendo a China, de quem nós tínhamos perdido na primeira fase, né? Numa final fantástica na Austrália, enfim. Até que ponto, né, esse título trouxe algum tipo de peso, algum tipo de responsabilidade maior para essa equipe nos Jogos Olímpicos? Porque essa equipe estava vindo de um Pan-Americano, né, de 91 com a Maria Helena, depois uns Jogos Olímpicos de 92, onde o Brasil não foi tão bem, então houve toda uma reformulação. Mas esse título mundial, o que ele trouxe, né, de peso, de responsabilidade para uns Jogos Olímpicos? Eu acho que até assim, eu vou dizer pelas jogadoras mais experientes, foi um alívio, né? Porque eu vejo umas meninas como assim, as mais antigas, né, mais experientes, como Paula e Hortência, e Ruth, né? Elas sempre se destacavam entre as melhores do mundo, né? E aí ganha um mundial, sabe? E que ninguém acreditava que a gente pudesse ganhar. Você vê na bolsa de apostas de 16 equipes, nós éramos 11ª, né? Então, isso deu uma certa tranquilidade e confiança também
para até as mais jovens, né? Alessandra, Cíntia, Leila, tudo com 18, 19 anos, né? Então, elas foram com muita moral para essas Olimpíadas, né? Não tivemos uma preparação que a gente considera adequada. A gente treinou muito pouco, treinou menos de 3 meses, a gente queria mais, mas a gente não conseguiu, por causa de calendário, alguns problemas com a CBB, mas a gente foi lá, treinou, mantivemos a base do Mundial e a gente estava com muita confiança, entendeu? O time estava jogando, né? Se adaptaram muito ao nosso estilo de jogo, da comissão técnica. Nós ouvíamos muito elas, né? Às vezes as pessoas criticam isso, que a Paula mandava, que a Hortência, mas nada disso, ela sabe disso. A gente, pela experiência que cada uma tinha, que conhecia as jogadoras mais até um pouco que a gente não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje você pega o celular, Sim. dá o nome de jogador, vem a estatística, né? Antigamente não tinha muito disso, né? Então a gente foi um casamento perfeito e fomos para uma Olimpíada, sabe, muito confiante, né? Chegamos de igualdade de condições, de resultados contra a equipe americana. Só que a americana teve 2 anos de preparação, com mais de 100 atletas. Nós tivemos menos de 3 meses com 15, 16 atletas. E isso fez a diferença, sabe? Então, elas treinaram muito, né? Estudaram muito a gente. Né? Eu dou até dico, elas convidavam a gente para fazer jogos nos Estados Unidos, uma turnê. Eu sabia disso, que queriam estudar mais ainda. Eu neguei isso com cachê. Eu falei, não, o professor Brito Cunha, nós não vamos. Ah, mas tem cachê, vai ser bom. A gente conversei com elas, elas querem estudar a gente, sei o quê. Conclusão. Mas a gente chegou onde podia chegar mesmo. Acho que tivesse mais 3 horas de jogo, a gente não ia conseguir vencer. Fizemos um primeiro tempo até bom, né? Aí depois a gente achava que dava e elas realmente mostraram superioridade. E aí, Miguel, como é que foi o passo a passo, né? De repente o Brasil começou a ganhar, ganha um jogo, ganha o segundo, ganha o terceiro, e começa a se aproximar da tão sonhada medalha, né? Não digo nem a medalha de ouro, mas de disputar uma medalha, né? Que a gente sabe que numa Olimpíada disputar uma medalha não é brincadeira, né? Até por conta do próprio regulamento, o número de equipes é muito reduzido, né? São 12 equipes somente nos Jogos Olímpicos e equipes de altíssimo nível. E aí a gente sabe aquela história, né? De repente, aquele jogo que você tem que ganhar, ou te joga para a medalha, ou te joga lá para o fundo, da tabela, né? Como é que foi esse passo a passo, né? Como é que vocês e as meninas começaram a sentir que realmente a gente tinha condições de chegar nessa medalha e de chegar numa medalha de ouro, inclusive? Olha, Dan, você explicou muito bem. Realmente, a Olimpíada é uma competição muito difícil, né? É uma disputa muito grande, onde tem várias forças disputando ali com pé de igualdade. Mas, que eu digo, a confiança nossa era tamanha que a gente não cantava a vitória antes do tempo, não é isso. Mas quando assim sabia que o trabalho foi feito, houve continuidade no trabalho, elas conhecendo mais a maneira da gente trabalhar na hora de treinamento, na hora de jogo, sabe? Então ficou até uma coisa bem casada, bem desenhada. Então a gente já tinha algumas informações de algumas atletas, né, adversárias, a maneira de jogar, sabe? E a gente foi passo a passo, né? Degrau por degrau, aquela coisa que todo mundo fala, degrau, vai vencendo, procurando primeiro quem será o próximo adversário, né? Eu digo isso que teve o último jogo da fase de classificação contra a Espanha, contra a Itália, um adversário dificílimo, e a Hortência não jogou, se lesionou no tornozelo. Então fizemos um jogo difícil, jogo ruim. Aí a Paula estava super bem no jogo, né? Esse detalhe é muito legal. Até a própria Janete fala que, quando está em entrevista, ela conta esse detalhe. A Janete, mal no jogo, tinha feito 7 pontos. Aí, última bola do jogo, faltando, tipo assim, 20 segundos,
a Paula super bem, né? Mas a gente já estava classificado, a gente podia até perder, que não ia alterar nada. Nós pedimos tempos, a gente desenhou uma jogada e eu falei assim, olha, pessoal, vamos trabalhar assim, assim, assado, 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 assim, e quem vai decidir essa bola é a Janete. Aí o pessoal, pô, como? A Paula só chutava isso, mas a Paula está super bem. Não, mas a Janete também não está tão bem hoje, mas ela vai decidir esse jogo e nós vamos ganhar. Aí o tempo, e elas foram obedientes, elas podiam assim ver, tipo, uma Paula, né? Não, vai pegar a bola, eu vou decidir pela minha habilidade, pelo meu arremesso. Não, a jogada, quem puder ver, desenhou toda certinha, toda bonitinha, e apareceu a Janete e decidiu a bola, e nós ganhamos o jogo. Então, o time estava junto, né? As meninas, se fossem uma indisciplinadas, que nunca foram, elas podiam falar assim, vamos fazer errado. A Janete, desculpa, Janete, você não está bem. Hoje quem está bem é a Paula, a Branca, não sei o quê. E elas foram super obedientes, passaram a bola para a Janete decidiu, sabe? Então você vê como estava uma união, uma unidade, esse grupo, Dante, sabe? O que me deixa, às vezes, triste, a gente escuta os comentários falando esse time estava pronto, esse time estava aquilo, Miguel é muito sortudo, o Sérgio é muito sortudo. Eu falei, cara, desculpa, não é questão de sortudo. Lógico, a sorte às vezes, ajuda para quem trabalha muito, né? Então, a gente trabalhou com muita dignidade, muita disciplina, muita alegria. A gente era um grupo super alegre, sabe? Então, a gente foi ganhando confiança. E esse jogo da fase de classificação, onde a gente podia perder, me mostrou mais confiante. Assim, eu falava depois assim, cara, nós vamos ganhar uma medalha. Entendeu? E foi isso que aconteceu. Aí a gente chegou na semifinal, né, Miguel, contra a Ucrânia, né, se não me falha a memória. Ucrânia, isso. E, bom, aquela história, né? Semifinal é a grande chance da gente ir para uma final disputar uma medalha, e mesmo perdendo, né? Claro que não é consolo, né? Não é prêmio de consolação. Você ainda tem a chance de disputar uma medalha mesmo perdendo uma semifinal, que para os Jogos Olímpicos, convenhamos, é uma façanha, é um fato fantástico, né? Você É. chegar numa semifinal de Jogos Olímpicos com a possibilidade de ganhar uma medalha. Como é que foi, né, essa chegada na semifinal contra a Ucrânia? O Brasil fez um jogo muito bom, ganhou, não vou dizer tranquilamente, porque não existe jogo tranquilo, né? Não tem jogo tranquilo, sempre existe uma tensão. Como é que foi isso e como é que foi essa vitória? Ganhamos, passamos para a final. E agora, o que a gente faz, né? É verdade. Então, a gente, que eu digo, nós nos preparamos para isso, para ficar entre as 4 primeiras e brigar por medalha, né? E quem sabe uma medalha de ouro. Estudamos muito, aí a gente já tinha tranquilidade, eu e Sérgio, Valdir e Hermes, a gente estudou muito a equipe da Ucrânia, através de muita estatística, e alguns jogos a gente conseguiu ver. Conseguimos neutralizar alguns pontos fortes da equipe ucraniana, e tivemos tranquilidade. Foi um jogo assim meio truncado, mas a gente sempre ali quase na frente o tempo todo, e conseguimos vencer. Até a gente comemorou, porque era uma responsabilidade muito grande. A gente, como você falou, já tinha vindo de um campeonato mundial inédito para o Brasil. E aí vinha uma semifinal com a possibilidade de chegar a uma final olímpica, uma medalha, disputa de medalha. Então, para o basquete brasileiro, era coisa inédita também. Então, a gente comemorou muito. Né? Comemorou porque as meninas sabiam das nossas dificuldades, nós tivemos. Já comemoraram, estavam satisfeitos, nada disso. A gente comemorou, era medalha de prata, sabe? Medalha olímpica. Quem tem uma medalha sabe a importância de uma medalha olímpica, né? E já tinha, mas a gente comemorou, realmente. Era uma final americana contra a equipe americana. Para você ter noção, Dante, a rivalidade era tão grande que foi a última competição dos Jogos Olímpicos. Antes do desfile de encerramento, sim, eles estavam esperando o jogo acabar. Né? Chegamos na final, realmente. Algumas atletas não renderam bem, também a Paulo estava super bem marcada. Né? Eu vi uma entrevista da jogadora americana que a técnica falou assim, você tem que saber descobrir a escova de dente a pasta de dente que ela usa. Não sei se você soube disso, né? Então,
estudaram muito a nossa equipe, né? E realmente a gente acabou no primeiro tempo com 13 pontos. A gente, pô, acho que dá, não sei o quê. Mas aí chegou o segundo tempo, elas conseguiram neutralizar a nossa equipe, né? Mas a gente perdeu assim. Eu não tenho esse negócio de prata com gosto de ouro, não é isso. É medalha de prata mesmo. A equipe americana foi bem superior à nossa, né? Foi muito mais bem preparada e elas mereceram isso. O que me deixa triste que foi por uma larga diferença de pontos, né? Então, eu acho que a gente não merecia isso. Mas basquete é basquete, a gente sabe disso, que a gente sabia os resultados da equipe americana, então ela fez muitos pontos, e também aquele dia elas chutaram muitas bolas, que elas não tinham ponto forte, a bola de três, e elas conseguiram ter sucesso, né, na estatística do bola de 3 pontos. Eu acho, né, Miguel, que primeiro, né, você fazer uma final olímpica, vamos combinar que é uma coisa fantástica, né? E é Sim. lógico, o jogo ele é repleto de circunstâncias, como você falou, né? De repente, uma equipe ela consegue aproveitar mais as oportunidades. E é inegável que aquela equipe americana era uma equipe fantástica, Fantástica, é. fantástica, né? Equipe com várias não, acho que todas as jogadoras jogando na WNBA, Lisa Leslie, bom, enfim, um monte de Não, em jogadoras. 2 anos de preparação, Dante, 2 anos dois de anos. preparação e, como você falou, né? Querendo cortar o pescoço das É, brasileiras por conta da é. derrota no Mundial, né? Que foi uma Uhum. derrota por 3 pontos e um jogo também maravilhoso. Então, eu acho que tem mesmo que ser comemorada essa medalha, não tem essa de, perdeu, medalha de prata. Não, não tem essa. Não, Foi, na minha opinião, um fato maravilhoso, que depois se repetiu em 2000 com a medalha de bronze, que também bronze, foi uma conquista maravilhosa foi. para o basquete brasileiro. Eu acho que a gente tem que começar, a gente tem que entender e valorizar esse tipo de conquista que a gente tem, né? Muita gente acha, pô, medalha de bronze numa Olimpíada. Quem pensa isso, na minha opinião, não entende absolutamente nada do que é uma Nada. competição olímpica, né? Ou, desculpa, tem inveja. Então, sabe por quê? Eu digo o seguinte: o Brasil é o país de futebol, tá? Fulano, não sei o quê. Aí vai agora o pré-olímpico de futebol masculino, nem classificou. Pois é, Você vê a dificuldade que é. O Brasil pois é. precisava vencer um jogo entre os quatro. Brasil, país de futebol masculino, né? Não Sim, classificou para a Olimpíada, agora na França. Para as pessoas terem noção como é difícil chegar no final de mundial, numa final olímpica, sabe? Não é fácil. Primeiro tem a parte psicológica, né? É super importante em cima disso, né, ô Dante? Miguel, eu diria que não é difícil chegar numa final olímpica, é difícil chegar numa Olimpíada, Uma Olimpíada. né? Então você É vê, por verdade. exemplo, a dificuldade que nós tivemos agora no feminino e a dificuldade que nós vamos ter no masculino, Sim, né? Então, se você pensar, por exemplo, que no masculino uma Argentina está fora e não se classificou sequer para o pré-olímpico, Argentina campeã sim. olímpica, uma equipe fantástica, né? Uma geração maravilhosa. Então, as pessoas precisam começar a entender que esse tipo de competição é uma competição extremamente difícil. Mas, enfim, Miguel, já para a gente ir para a nossa prorrogação aqui, Sim. o que ficou disso tudo, né? Se você pudesse transmitir uma mensagem aí para o pessoal que está nos assistindo, muita gente jovem, muitos professores, técnicos jovens que vão passar isso para os seus atletas, que mensagem que você daria, né, a respeito de participar de Jogos Olímpicos, né? Que é uma coisa. Eu, graças a Deus, tive a chance de participar como espectador. Estava em 96, assisti 2 jogos do Brasil no feminino. Para a gente que está do lado de fora é uma emoção muito grande. Eu imagino quem está lá dentro, né? O que passa Sim. pela cabeça de uma pessoa que está lá, né? Eu acho assim, Dante, eu sou uma pessoa assim muito positiva. Assim, eu sempre acreditei no meu trabalho, né? Quando eu dou palestra, eu até falo isso sempre, tá? Trabalhem, que tem sempre alguém te observando. Foi o que aconteceu comigo.
né? Eu trabalhava nas categorias de base aqui no Rio de Janeiro, técnico de seleção carioca, de repente o Brito Cunha, a própria Maria Helena, na época, vem trabalhar comigo, você é do feminino, eu trabalhava com feminino também, tinha uma equipe universitária, então alguém te observar, me observaram e eu agarrei a oportunidade, né? Tanto eu como a minha jovem comissão técnica, a gente não se conhecia, mas parecia que a gente nascemos no mesmo hospital e crescemos juntos, estudando na mesma escola, mas não. A gente se deu super bem, né? A gente, às vezes, tinha nossas rusgas, né? Discordava, isso é normal em qualquer trabalho, mas a gente sempre... então, vamos nessa linha? Vamos nessa linha. Não é a linha do Miguel, não é a linha do Valdir, não é a linha do Sérgio, sabe? É a linha do basquete feminino que a gente achou e a gente defendia isso. Então, a gente tem que acreditar sempre, sabe? Trabalhar e trabalhar duro, né? Eu acho acreditar, estudar, não ter vergonha de perguntar, sabe? Ligar para alguns técnicos. Às vezes, hoje os técnicos são mais acessíveis, né? Na minha época, a gente falava, eu me lembro que tinha um técnico aqui no Rio de Janeiro, time adulto, um técnico consagrado. Eu falei, poxa, você não pode dar uma palestra? Eu tinha 20 e poucos anos, ver o treino, a gente pode. Não, defesa forte contra-ataque. Eu falei, pô, mas como é que se chega? Eu não esqueço disso. Como é que chega essa defesa forte? Não, defesa forte contra-ataque. Então, hoje em dia, não, eu vejo os técnicos, né, trocando experiência, super legal essa liga, a Liga Nacional, tem reunião entre eles, eu acho bacana isso, sabe? Um mostra o filme para o outro, sabe? Então, tem que trabalhar e acreditar que um dia a sua hora pode chegar. Esteja pronto. Quando eu digo assim, quando a hora chegar, você tem que estar pronto, sabe? Exatamente. Então, eu falo isso porque eu não tinha tanta informação, mas eu lia muito, eu via a maneira dos técnicos jogarem, as maneiras técnicas. Então, eu estava ali pronto. O Brito Cunha me chamou, 32 anos, 33, sei lá, eu estava pronto, sabe? Eu estava... Não estava tão pronto quanto a gente acha que está, mas eu estava preparado, eu nunca desisti, eu podia desistir, pô, não vou, como é que eu vou ser técnico de Paulo, técnico de Hortência? Hortência tem a minha idade, como é que vai ser isso? Cara, eu acreditei. E o apoio também que eu tive da minha família, que, né, que foi super importante nesse momento. Então, o técnico tem que estar preparado e pronto e aceitar os desafios. Isso aí, isso que você está falando, eu tive a oportunidade de conviver durante algum tempo com o Manhano, grande técnico, né, campeão olímpico. Sim, sim, O sim, Manhano sim. sempre falava isso para os jogadores. Você tem que estar pronto. No banco, você tem que estar pronto. A hora que eu te chamar para entrar, você tem que estar pronto para jogar. Não é aquela hora de falar, boa, agora eu vou entrar, o que que eu Uhum. faço? É a mesma coisa, né, Miguel? Você tem que estar o tempo todo se atualizando, o tempo todo, como você falou, né? Não ter vergonha de conversar com as pessoas mais É. experientes. Isso a gente faz direto. Mas, enfim, Miguel, terminando aqui o nosso papo, queria te agradecer demais, te parabenizar por toda essa carreira e principalmente, né, pelo relacionamento que você tem comigo particularmente. A gente sempre troca ideias aí, a gente sempre está em contato e te agradecer demais por esse momento, tá? Então, queria deixar com você aí uma palavra de encerramento para depois a gente encerrar definitivamente o nosso vídeo. Não, ô Dante, eu tenho que agradecer muito a você mesmo, tudo que você faz pelo basquete, cara, no basquete brasileiro. Você é incansável, eu admiro muito, você sabe disso, já falei isso pessoalmente, e falo para as pessoas que ainda conversam comigo sobre basquete. Tá? Eu tenho orgulho de ser seu amigo e te conhecer, e eu torço para que mais Dantes apareçam no basquete, sabe? Eu acho que sim, para a gente dar continuidade a isso. Eu continuo meu trabalho de base aqui no Rio de Janeiro, tenho um projeto, e como eu falei no início aí do bate-papo, o meu livro vai ser lançado agora no final de abril, início de maio. Eu vou divulgar para você, eu conto com todo o grupo de basqueteiros da cidade que for lançada. Venha bater um papo, venha conversar e venha saber um pouco da história, né, do que aconteceu desde a preparação do Mundial até a medalha olímpica de prata em Atlanta. Muito bom, com certeza vai ser mais uma obra aí enriquecedora que vai trazer muita coisa boa para a gente. Bom, pessoal, agradecer novamente aí a audiência de vocês. Vem mais coisa por aí, muita gente boa para falar sobre Jogos Olímpicos. Um grande abraço a todos. Miguel, mais uma vez, muito obrigado, um abração, tudo de bom e seguimos em frente aí com o nosso basquete. Tudo de bom. Amém.